Oi gente, hoje eu vou falar aqui com vocês sobre composição coreográfica de algumas coreografias que geram interesse. Então eu fiz uma pesquisa de qual coreografias que vocês tinham mais interesse. Teve muitos nomes de coreografias, mas eu vou falar as mais pedidas. Então, vou começar falando da mais antiga do meu grupo de dança. Foi quando eu deixei de ser uma coreógrafa de uma escola para ter meu grupo de dança independente. Então foi um marco bem grande assim nas nossas vidas, na minha como coreógrafa e do meu grupo de dança dos meus bailarinos. E essa coreografia se chama Inconfesso Desejo. Então eu li esse poema, eu tô até aqui com ele, eu vou ler depois pra vocês, e vi que era uma coisa bem adulta, então uma coisa que marcaria essa nova fase, tipo, tanto para os bailarinos que fariam uma coisa mais adulta, deixando de ser tão escola, tão acadêmico, tanto para mim como coreógrafa. Então uma coreografia que veio através de um poema super picante, super assim apaixonado. Então foi uma coreografia que foi pesquisada todos os movimentos dela de acordo com isso, com esse tema. Então os bailarinos se envolviam, os bailarinos tinham a sensação, eu me lembro de uma hora em especial que elas passavam a mão na pele, assim, aquela coisa de toque, de pele com pele. A música foi muito importante, teve uma pesquisa muito grande da trilha sonora, em que tivesse suspiros, em que tivesse essas nuances assim, que desse para entender e elas se sentissem assim completamente apaixonadas. Na época até a gente ganhou, como era um grupo de dança independente, a gente tinha patrocinador, então a Milka, que era uma estilista aqui de Porto Alegre bem famosa, que fazia uns desfiles que a gente participava, ela cedeu tecidos para nós, a Leonice fez todos os nossos figurinos, então a gente tinha uma rede de apoio muito legal, incentivando esse grupo que estava começando em 2010. Eu vou ler para vocês a base do poema, que é bem curtinho, mas a partir dele teve várias pesquisas, então não parou só por aí. Inconfesso Desejo, de Carlos Drummond de Andrade. Queria ter coragem para falar desse segredo, queria poder declarar ao mundo esse amor. Não me falta vontade, não me falta desejo, você é minha vontade, você é meu maior desejo. Queria poder gritar essa loucura saudável que é estar em teus braços, perdido pelos teus beijos, sentindo-me louco de desejo. Queria recitar versos, contar aos quatro ventos as palavras que brotam, você é inspiração, minha motivação. Queria falar dos sonhos, dizer os meus secretos desejos, que é largar tudo para viver com você, esse inconfesso desejo. Então foi bem em cima disso. Então eu me lembro que teve esse marco da coreografia quadradinha, né, um atrás do outro, para eu já começar a coreografia toda desestruturada, cada bailarino fazendo uma coisa numa hora da música. Então tem pausas de respiração, já uso aqui bastante a individualidade de cada um, então quem gira muito tá ali girando muita pirueta, quem tem o pernão mais clássico tá lá, então é bem legal de se ver mesmo. Uma das coisas legais de falar dela é que teve lá em 2010 e 2011, teve o Tap Jazz, depois ele continuou e a gente não foi mais, continuou por mais um tempo. Mas era um festival de dança só da dança jazz e sapateado. E os jurados, eles eram internacionais, eles não eram aqui do Brasil, alguns eram. E era um festival completamente inovador para a época, né? Hoje em dia a maioria dos festivais é assim, eles assistiam a coreografia na hora e comentavam, né, ao vivo. Então a gente sabia em que horas que eles estavam assistindo e o que eles estavam pensando na hora. Então tinha uns uau na coreografia
enquanto estavam assistindo e foi bem legal. E o mais legal de tudo é que a gente foi contemplado com a maior nota do festival, né, em 2010. Então a gente tirou o primeiro lugar, não tinha essa coisa de empate. A gente foi o campeão ali na categoria adulto. E eu me lembro que um jurado que me chamou para conversar foi o Brian Thomas, um queridão. Mas é isso, eu acho que do Inconfesso eu já pontuei todas as coisas mais chaves, assim, que movimentação toda em cima desse poema do desejo, do amor, dessa coisa carnal. E os bailarinos foram muito importantes nessa construção, nesse estudo. Foi a primeira vez que a gente começou a estudar como um grupo uma concepção coreográfica minha. Então teve um trabalho bem grande de equipe, dando aí o início a uma jornada aí, Carol Dalmolin grupo de dança, depois Carol Dalmolin estúdio de dança, e essas coreografias que começou aí uma época diferente de coreografias diferentes.
escolhida é a coreografia Vem Noite. Vem, noite antiquíssima e idêntica, noite rainha nascida destronada. O Vem Noite, ele não veio como uma inspiração concreta, tipo em Confesso o Desejo, li um poema e quero fazer uma coreografia sobre aquilo. Não foi assim, ela veio de uma vontade minha, que eu tinha de trocar de figurino no próprio palco, mas que ninguém notasse essa troca, que fosse uma troca sutil. Então eu fiquei pensando, o que eu vou fazer que troque o figurino no meio do caminho e que seja uma composição bonita, que seja um tema que se encaixasse naquele meu espetáculo daquele ano. Então eu pensei, elas começariam a coreografia com um vestido laranja, que seria o dia, representava o dia, e iam trocando sem o público perceber, escondidas com um jogo de concepção coreográfica muito bem pensado. Elas iam virando o vestido, então a frente do vestido era laranja, o avesso do vestido era o preto. Então a coreografia começava super iluminada, como se fosse o dia, o sol, assim, e depois ela ficava totalmente escura. E aí, com o escuro, elas traziam ainda lanternas nas mãos, assim, na palma da mão. Então, era essa a minha inspiração. Depois que veio a inspiração, que eu fui atrás de música, que eu fui atrás de ver como que eu faria isso. Até foi interessante essa época, porque eu comecei com uma música e eu não sou de fazer isso. Eu geralmente tenho as ideias bem claras na minha cabeça, o que eu quero. Mas esse ano eu coloquei a música, era linda, até tô com ela guardada ainda na caixinha. Só que não fechou, sabe? Não dizia nada, assim, não me vinha. E aí eu já sabia que o tema ia ser do dia pra noite, né? E aí eu comecei a pesquisar, jogar na internet, Google, tudo, né? Sobre noite, sobre dia. E aí veio um poema falado lindo, invocando a noite. O nome era Vem Noite, que é o nome da própria coreografia. E aí eu joguei ali alguns movimentos que eu já tinha feito com a música que eu tinha escolhido anteriormente. E a coreografia, bum, simplesmente se desenhou para aquilo. Era perfeito aquele poema para aquela coreografia. E aí, na época, eu me lembro que as pessoas falaram, acho que foi 2018, né? Usou a letra da música, não usou música no jazz, que coisa mais contemporânea. Eu já tinha usado isso em todo o meu espetáculo Palavras Dançadas, lá em 2013 eu já tinha usado, tinha adorado, acho que deu super certo e casou muito com essa coreografia. O legal dessa coreografia é ver essa transição. Elas começam todas de laranja, tu vai olhando a coreografia vai te envolvendo, de repente tu vê que elas estão tudo de preto e tu nem percebeu que elas trocaram. E então essa preocupação assim em esconder, em trazer as informações que o público esqueceria de olhar para aquele lado que tá ali alguém se vestindo, porque é visível. Se tu for olhar, analisar bem a coreografia, tu vai ver elas trocando de roupa. É super nítido e visível. Só que tu fica tão envolvido com a coreografia que tu não percebe essa troca. No fim do ano a gente colocou uma lua atrás, era com projeção, e a lua foi... O sol foi desaparecendo e a lua foi surgindo junto com a noite, que ficou muito legal também. Vem, noite antiquíssima e idêntica, noite rainha nascida destronada, noite igual por dentro ao silêncio, noite com as estrelas lantejoulas rápidas no teu vestido franjado de infinito. Vem vagamente, vem levemente, vem sozinha, solene, com as mãos caídas ao teu lado. Vem e traz os montes longínquos para o pé das árvores próximas. Funde num campo teu todos os campos que vejo. Faze da montanha um bloco só do teu corpo. Apaga-lhe todas as diferenças que de longe vejo, todas as estradas que a sobem, todas as várias árvores que a fazem verde escuro ao longe, todas as casas brancas e com fumo entre as árvores, e deixa só uma luz e mais outra, na distância imprecisa e vagamente perturbadora,
na distância subitamente impossível de percorrer. Vem, dolorosa, máter dolorosa das angústias dos tímidos, torres ebúrnea das tristezas dos desprezados, mão fresca sobre a testa em febre dos humildes, sabor de água sobre os lábios secos dos cansados. Vem, noite silenciosa e estática, vem envolver na noite manto branco o meu coração, serenamente, como uma brisa na tarde leve, tranquilamente, como um gesto materno afagando, com as estrelas luzindo nas tuas mãos e a lua máscara misteriosa sobre a tua face. Todos os sons soam de outra maneira quando tu vens. Quando tu entras, baixam todas as vozes. Ninguém te vê entrar. Ninguém sabe quando entraste, senão de repente, vendo que tudo se recolhe, que tudo perde as arestas e as cores, e que no alto céu, ainda claramente azul, já crescente nítido, ou círculo branco, ou mera luz nova que vem, a lua começa a ser real. É impossível ser feliz sozinho. É uma coreografia difícil de falar. Ela foi feita em 2013, também nessa função de palavras, já era casava com o meu espetáculo que eu queria fazer só do meu grupo de dança. Só que ela foi uma coreografia tão difícil de fazer, mas tão difícil de fazer, e ela era curtinha. Eu escolhi uma música, essa coreografia, a minha inspiração foi a música. Eu achei a música e eu disse, eu preciso coreografar essa música. Era um piano bem enlouquecido, bem maluquinho assim, e dava a entender assim de uma rotina diária, sabe, de um dia a dia, de estar calmo, de repente correr. E foi a partir disso que me veio as ideias, a música em geral que me inspirou nessa coreografia. E aí eu queria pesquisar coisas ainda envolvendo livros, envolvendo poemas, envolvendo
essas coisas que se encaixassem no meu espetáculo Palavras Dançadas. E aí veio a função do é impossível ser feliz sozinho, que é uma frase bem clichê que a gente ouve por aí e que eu queria que fosse o tema da coreografia. Então, como é que foi essa coreografia? Rotina, é impossível ser feliz sozinho. Era assim, ó. Deixa eu, antes de contar essa história, eu queria dizer pra vocês que a gente apresentou em festival essa coreografia, tipo em setembro. Eu fiquei tão absorvida a energia por essa coreografia que eu dei férias depois pro grupo. Eles ficaram sem dançar até os cursos de verão, porque eu buguei, simplesmente eu não sabia o que fazer com eles mais, porque foi muito difícil. Eu me lembro de eu chorar assim, ó, de sentar. Acho que foi a única coreografia da minha vida que eu tinha vontade de chorar, de não saber o que fazer, porque foi muito difícil, mas foi muito legal também. Então, eles tinham um macacãozinho embaixo, um macaquinho, tá? E nesse macaquinho cada um tinha uma letra, mas o difícil é que eles não formavam cada um é impossível, cada um era. Não, então eu não tinha os dois S's, eu tinha um S. Então eu tinha que jogar com eles em cena. Eles começavam como se eles tivessem uma rotina e eu dei uma personalidade para cada um, sabe? Eu dei momentos, o que acontecia naquela rotina, que eles tinham uma camisetinha bem basiquinha assim por baixo, como se estivessem andando na rua mesmo ou praticando esportes. Então eu fiz cenas de rotina. Então tinha a que vinha correndo desastrada, se batia no outro e daí se mexia um. Eu tinha sei lá, uma mais doidinha. Eu me lembro eu falando pra elas, essa cena é como se vocês estivessem numa parada de ônibus e passasse um passarinho, vocês vão olhar. Então cada cena da coreografia tinha um pequeno enredo, que eram cenas da rotina. E elas me ajudavam a compor isso, né? Então, tudo em forma de coreografia, não era uma coisa bem teatral, era bem em forma de coreografia, acontecia muito rápido. O que foi o ruim dessa concepção, que eu achei que ia ser? Desde o começo, eu tinha claro na minha cabeça, a gente estruturou várias maneiras de colocar a letra para ser mais visível. Então, a minha frustração foi quando ela estreou no primeiro festival, que era num ginásio, o Swing Dança era num ginásio. Então é isso, acho que nesse vídeo que eu vou colocar pra vocês, não é um vídeo de festival, é um vídeo de um festival de dança interno, lá da escola que eu trabalhava, que tá mais de pertinho. Nesse vídeo vocês vão conseguir ver as letras, porém, como não tinha espaço, era no Teatro do CIE, era um teatro pequeno, para fazer tantas coisas que eles faziam, eu tive que adaptar um monte a coreografia. Então, saltos super virtuosos viraram saltico, merrequinha. Mas tá bonito igual, dá para entender super bem a coreografia.